Vamos lá, abra comigo aí a sua Bíblia, em Jó, capítulo 20. Jó, capítulo 20. Nós vamos passar por todo o capítulo 20, mas nós vamos ler, a princípio, somente o versículo 4 e o versículo 5. Você acompanha comigo. Jó, capítulo 20, verso 4 e 5. Diz a palavra do Senhor: porventura, não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Feche seus olhos, vamos orar. Olha o Senhor, para que Ele fale contigo, que te conduz em toda a exposição da palavra. Santo Deus, nós estamos aqui cultuando o Senhor. Nós já exaltamos a tua grandeza, a tua força. Torre segura, castelo forte, é só o Senhor. Nós já pedimos para o Senhor sondar o nosso coração, para que o nosso pecado seja exposto em primeiro lugar a nós, para que sejamos convencidos, ó Pai. Nós já exaltamos pela salvação, confessando aquilo que cremos, prestamos ações de graças com os nossos dízimos, ofertas, com as nossas orações, com o nosso louvor. E agora chegou o momento, ó Pai, de ouvirmos a tua voz. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, Pai. Nós precisamos ouvir a tua voz e que cada um aqui, ó Pai, receba a exposição como palavra do Senhor, para a glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Ó Deus, que isso seja, Pai, feito apesar de mim, apesar do meu pecado, Senhor. Que o Senhor possa me perdoar e me usar como instrumento nas tuas mãos, ó Deus. Esconde-me atrás da tua cruz, ó Pai. Que eu e qualquer homem ou mulher aqui possam ser diminuídos para que o Senhor seja engrandecido e exaltado, Pai. Em nome de Jesus. E que a tua igreja, Senhor, receba ouvidos para ouvir e coração para crer no Senhor e na tua palavra, para que sejamos corrigidos, Senhor, e tendo sido então transformados, cheios do teu Espírito Santo, Senhor, nós possamos andar na tua presença, Senhor, a cada dia pecando menos contra o Senhor. Nos conduz, Senhor, nos ensina, nos guarda na boa vereda. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a satisfação com a desgraça do ímpio é algo que não deveria alegrar o nosso coração. Só que, continuamente, nós nos alegramos com o mal que alcança o ímpio nessa terra. Vemos com satisfação e às vezes gargalhadas, satisfeito. Ao falar do pecado e do destino final dos pecadores, irmãos, nós devemos fazê-lo entre lágrimas. Porque nós devemos nos compadecer. Nós devemos ter empatia. Por quê? Os crentes, os que são crentes hoje, só não terão o mesmo destino dos ímpios porque Deus botou a mão. Nós só não teremos o mesmo fim, o mesmo destino dos ímpios porque Deus teve misericórdia de nós e expressou a sua bondade nos perdoando. Porque senão, irmãos, o nosso fim era o mesmo. Já falei isso ao longo do capítulo de Jó. Nós queremos misericórdia para nós. Queremos longanimidade para nós. Mas queremos em juízo
imediato contra os ímpios. Nós lemos o Salmo 59, e lá ele fala do juízo sobre o ímpio. Mas nós vamos entender, irmãos, que quando a gente ora o salmo imprecatório, não é para que simplesmente nós tenhamos benefício, porque Deus está eliminando os maus dessa terra. É para que a glória de Deus seja manifesta. Mas, quando o ímpio é punido, ou quando acontece algo terrível para aqueles que não temem a Deus, isso não pode nos alegrar, irmãos. Nós tornamos isso ainda mais odioso ao Senhor, quando a gente, além de se alegrar, nós achamos que nós somos mais merecedores da misericórdia de Deus. E aí, a salvação passa a ser meritória. Por que a gente julga que nós somos mais merecedores da misericórdia? O que nos faz julgar que nós somos mais merecedores da misericórdia? Altivez, orgulho, tolice, que não é encontrado na Bíblia. Não há absolutamente nada que nós vamos fazer para sermos mais amados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele já nos amou, irmãos, quando nós éramos pecadores irremediáveis nos nossos delitos e pecados, cauterizados, querendo só pecar. Ele vai lá e demonstra amor quando nós éramos inimigos de Deus. Isso é maravilhoso. Zofar aqui, no capítulo 20, ele é movido por raiva, por retaliação. Ele fica raivoso, incontrolável, como nós às vezes fazemos, sem domínio próprio, entregamos a emoção. Ele faz isso aqui. Por quê? No final do versículo 19, quando Jó está falando que ele não fez nada, que o Redentor dele vive, que ele sabe que vai se levantar, e ao final ele vai ser redimido. Ele não sabe exatamente como, mas ele demonstra fé, apesar de tudo que ele está passando. E aí, Jó, aí nos versículos 28 e 29 do capítulo 19, ele fala, né, que os amigos dele estão perseguindo ele sem motivo, porque não se acha mal em Jó. Não há nada. Ele está falando, não há nada de mal em mim, não há mal em mim. Por que vocês estão me perseguindo desse jeito? Aí Jó fala, temei a espada, temei o juízo de Deus, porque as acusações infundadas que vocês estão fazendo contra mim merecem o juízo de Deus. E saibam que há um juízo. E aí, diante disso, Zofar se volta raivoso contra Jó. Zofar basicamente está dizendo que o juízo virá sobre o pecador e virá rápido. O capítulo 20 todo é um discurso baseado nisso. E virá sem misericórdia. Virá para destruição total e final. Virá rápido e para destruição total. Isso é verdade? É verdade, mas não é toda a verdade. O ímpio, enquanto não é levado, irmãos, há esperança de salvação nessa terra. Enquanto o ímpio não é levado dessa terra, há esperança. Outro ponto, os ímpios nessa terra também, eles podem viver às vezes uma vida sem muitas dificuldades, gozando de coisas boas, de uma vida boa, mas no final, ambos, né, porque teve uma vida mais difícil, uma vida mais fácil, aos olhos humanos aqui, eles vão entrar em juízo eterno se não confiaram em Deus para a salvação. Fato é, irmãos, que nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Nós não sabemos quem vai crer e quem não vai crer na pregação do Evangelho. Nós não sabemos, mas nós escolhemos para quem nós vamos proclamar o Evangelho. Ah, esse aí é mau, esse é terrível. Anda no bebedice, esse aí não vai pegar o Evangelho, não. Esse é muito chato. Nossa, me atrasando o tempo todo aqui no trabalho, vou pregar o Evangelho para ele, eu quero mesmo que ele vá para o inferno. Nós não falamos isso.
No final das contas, é isso que nós estamos pensando. Quando a gente não prega o Evangelho, quando a gente não fala. Então, como a gente não sabe, nós não devemos nem condenar e nem salvar ninguém. É interessante quando alguém morre e que nós gostamos muito, às vezes a gente nem conhece, mas um artista morre. Aí você fica doido torcendo para ele ser crente, porque você gostava dele. Nós não devemos condenar e nem salvar ninguém, porque isso não cabe para nós. O que nós devemos é proclamar o Evangelho, porque através do Evangelho o pecador é salvo. E nós, como crentes, olhando para esse capítulo 20, nós devemos considerar seriamente que o pecado leva à morte. E os que confiam em Deus, em qualquer tempo, alcançarão a redenção. Lembra de um dos malfeitores que estava sendo crucificado junto a Cristo? Ele teve uma vida inteira longe do Senhor. Ou era crente, depois desviou e não sabe. Mas fato é que ele foi condenado à morte. Alguma coisa ele tinha feito. E ele confessou: eu estou aqui por algo terrível que eu fiz. Meus queridos, quem roubava pão na padaria não era condenado à morte na cruz, né? Quem roubava uma galinha, um pedacinho de carne pendurada no mercado, não era condenado à cruz. Ele disse: eu mereço, eu fiz algo para eu estar pendurado aqui no madeiro. Mas ele não. Senhor, me perdoa. E Cristo disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Irmãos, nós selecionamos algumas pessoas que nós não queremos que Jesus perdoe. Nós vamos aprofundar um pouco mais nisso. Mas nós devemos considerar seriamente que o pecado leva à morte os que não confiam em Deus para a redenção. E nós, levando isso em consideração seriamente, devemos continuamente colocar o nosso coração diante do Senhor para que a gente busque sempre andar em novidade de vida, nos arrependendo e seguindo diante do Senhor para receber da vida eterna. Primeira coisa que Zofar diz aqui é que a altivez, a soberba, o orgulho do ímpio dura pouco tempo. Alguém lê para mim do versículo 4 ao versículo 7, por favor. Salomão já diz, né, irmãos, que a soberba, ela precede a queda. Isso é verdade. E aqui, Zofar está falando que quanto mais altivo, soberbo e orgulhoso, mais o Senhor virá contra ele. Então a gente sabe disso pela Escritura, mas quando que isso acontecerá? Em quanto tempo? Depois de evidenciada a soberba e o orgulho. Outra coisa, o que é muito e o que é pouco tempo? A gente sabe que 1 minuto são 60 segundos, é uma medida de tempo objetiva. É algo criado por Deus, o tempo por si, por matéria criada, ele é objetivo, ele não é relativo. Mas a percepção do tempo é diferente. Um ano é pouco ou um ano é muito? Se for um ano de férias, um ano sabático, para você passar em algum lugar que você gosta muito, desejaria estar lá, eu tenho certeza que vai passar voando. Agora, num leito de hospital, com exames invasivos e dor, um ano, muda. E a Bíblia nos diz isso. Abra comigo, Jó 7,4. Quem encontrou pode ler. Deixando-me dormir, então digo,
Quando me levantarei, mas comprida é a noite. Farto-me de voltar na cama até a alva. Jó está falando, deitei, essa noite não acaba. Quando que eu vou levantar? A noite se prolonga. Não passa. Eu sentindo dor, não tenho posição, eu já passando por essa exposição. Ele está se voltando na cama de um lado para o outro, de um lado para o outro, e amanhã não chega nunca. Então, uma noite aqui tem durado tempo demais. Gênesis 29, 20 diz o seguinte, a respeito de Jacó. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes lhe pareceram como poucos dias. Por quê? Pelo muito que amava. É um namorado apaixonado, ele sai com a namorada, sai com a noiva, fica 3 horas, parece 3 minutos, né? Namorada apaixonada, passa voando, é um segundo. Então tem essa percepção de tempo, como é que é uma coisa, como é que é outra. E aí, o que é muito, o que é pouco, nós não conseguimos definir, nós não conseguimos falar. Fato é que essa brevidade que Zofar quer, ele não pode falar que vai acontecer amanhã, vai acontecer nesse tempo, lembrando que ele está aplicando sobre a vida de Jó. Jó, um dia, irmãos, foi dormir o maior do Oriente. Um homem rico, com posses, uma família grande, abençoada, e pouco tempo ele não tinha mais nada. Salmo 37, verso 35 e 36 diz o seguinte: viu o ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei e já não foi encontrado. Os dias aqui passam rápido demais. Pensa um cedro do Líbano, nunca vi, quem sabe um dia Deus me deu a oportunidade de ver, mas eu penso que é uma árvore que cresce rápido, frondosa, exuberante, ao ponto de ser notada por quem quer que passe. E aí, de repente, onde ela está? Não está lá mais. As coisas são assim, vão e voltam, existem e não existem, mudam rapidamente. O ponto que eu falo aqui é o seguinte, é diferente desse que nós estamos falando desses dias. O ponto dele é que Deus vai humilhar, vai quebrar o pecador orgulhoso, e ele vai fazer isso rápido. Ele vai fazer isso rápido, rapidamente. Claro que do ponto de vista de eternamente, se a pessoa viver 120 anos aqui, é pouco, né, irmãos? É pouquíssimo. Spurgeon diz, nas suas ilustrações, que a eternidade, ela, comparada a essa vida aqui, é como se a pessoa fosse lá e tirasse do oceano um balde. Não muda absolutamente nada. É incomparável. É exatamente isso. Então, se a gente pensar na nossa vida toda aqui, face à eternidade, realmente vai acontecer rápido. Só que só fala assim, Deus vai agir aqui e vai agir agora. O juízo vai vir de uma vez todas. E não é assim. Salomão explica isso, embora a gente tenha algumas coisas da sabedoria prática de Provérbios que parece que o juízo é iminente, ele mostra em Eclesiastes que isso não é aplicado a todos os casos. Nós precisamos entender isso na poesia hebraica. Poesia hebraica não é um livro doutrinário. Ensina a criança no caminho que ele deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, isso é verdade para todos os casos? Não. Há muitos que foram ensinados pelos pais, foram ensinados pela igreja, mas pela soberania, pelo poder de Deus, não é assim. Jacó e Esaú é um exemplo clássico. Nós temos um versículo a respeito de Jacó e Esaú, e Paulo usa isso em Romanos, para mostrar que o que prevalece é a vontade de Deus. Então, a sabedoria de Provérbios, a sabedoria da poesia hebraica, ela não pode ser aplicada de forma geral e irrestrita. E nós vemos isso em outro texto de poesia hebraica,
Eclesiastes 8:14. Abre para mim, por favor. O que está falando? Perdão, não, eu atropelei. Digo que também isso vai dar. Certo. O que está falando, irmãos? Às vezes o justo sofre o que a gente entende que era para o ímpio. Juízo nessa terra. E às vezes o ímpio prospera o que a gente entende que deveria ser para o justo. Não é isso que está acontecendo exatamente com Jó? Um homem santo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Qualquer uma coisa assim, não, esse homem tem que continuar prosperando, ele tem que continuar sendo uma autoridade, ele tem que continuar abençoando outras pessoas como ele fazia. Esse é o nosso pensamento. Essa é a nossa posição. Mas Deus não pensou assim. Ele achou um propósito. Ele achou um valor em algo diferente. Por que nem sempre é desse jeito? O justo sofre e o ímpio prospera. Pela vontade de Deus. Sempre o que prevalece é a vontade de Deus. Nós queremos juízo e recompensa nessa terra. Mas o Senhor não promete isso nesse tempo aqui, irmãos. Não é assim. E isso prova muito o nosso coração para que nós possamos verdadeiramente crer o quê? Na soberania de Deus. Que Deus governa, que Deus está sobre todas as coisas, conduzindo conforme a vontade dele. Deus vai quebrar o soberbo? Deus vai quebrar o orgulhoso? Deus vai quebrar o ímpio? Vai. Quando? E em última instância, irmãos, no juízo. É lá que ele fará isso definitivamente. Não nessa terra. E às vezes nós até brigamos com o Senhor, porque nós vemos o ímpio prosperar nessa terra. Irmãos, mas embora às vezes ele mostre sim, e eu creio que ele faz isso para mostrar que ama Deus com todas as coisas, a gente fica brigando com as escrituras daquilo que o Senhor já nos mostrou, que é somente no juízo final que Deus vai definitivamente fazer a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Enquanto isso, nós vamos poder ver justo sofrendo e ímpio prosperando. E você não fica surpreso, não. Porque a Bíblia mostra que há essa possibilidade. Mas ela também diz que o apetite do ímpio o destruirá. E é isso que Josafá fala. Alguém lembra aí, por favor, do versículo 12 ao 16. Ainda que o mal seja doce na sua boca, ele o esconda debaixo da língua e o saboreie e não queira largar, mas retém sua boca. O fato é que a sua comida se transformará no seu estômago, será veneno de cobra no seu interior. Engoliu riquezas, mas será vomitá-las. Deus obrigará a lançá-las do seu ventre. Sugou veneno de cobra e mordedura de víbora ou uma tarada. Até o 16, irmão. Obrigado. Irmãos, é uma poesia que mostra o fim terrível do ímpio. E é verdade. O que Josafá está falando aqui, principalmente, é que o ímpio ele tem a mente cauterizada. O pecador não redimido, ele nunca consente que ele está em pecado. Ele tem uma regulação moral externa da sociedade. E como nós muitas vezes temos? Às vezes, o nosso linguajar e o nosso palavreado muda dependendo de quem nós estamos conversando. Nós crentes, às vezes, nos permitimos conversar o que não deveríamos conversar quando nós estamos, às vezes, com ímpios. Ora, mas nós não deveríamos mudar a nossa postura, sendo santos e crentes do Senhor? Então, o ímpio, ele muitas vezes, ele é regulado pelo que a sociedade aprova ou não aprova. O crente tem que ir além disso.
crente tem que ir além disso. A sociedade aprova, mas o Senhor reprova. Eu devo andar como o Senhor me chamou a andar. O ímpio, então, se ele não tem esse freio social, ele demonstra que ele faz o quê? Que ele ama o pecado. O ímpio, ele ama pecar. O ímpio ama planejar o pecado. O ímpio ama gastar o tempo, o dinheiro, o vigor com o pecado. E para satisfazer o seu apetite, o que a palavra diz? Para satisfazer a fome, para satisfazer o seu pecado, o ímpio passa como um trator por cima daquilo que ele quer fazer. Aí ele engole riquezas, ele engole justiça, ele oprime pobres, ele não se satisfaz com nada. Ao final, no versículo 18 diz isso, ele não tem prazer nenhum. Por quê? Não há nada, irmãos, que pode substituir no coração do homem aquela falta que só Cristo Jesus pode suprir ao habitar no homem, na mulher, no ser humano, através do Espírito Santo. Então, ele engole riqueza, não vai aproveitar absolutamente nada disso. Ele faz as coisas sem se preocupar com a justiça e com nada. Não vai ter proveito disso. Ele oprime os pobres. Um dia ele será vingado pelo Senhor. Só que ele não entende que nada vai poder satisfazer o coração dele. Nada. E não se olha para a pessoa, ela tem $1 bilhão. Ele quer continuar ganhando dinheiro. Aí ele lidera com a empresa dele 2 bilhões. Então tá pouco, eu quero mais. Aí ele quer 3 bilhões. Jesus, não vai sobrar dinheiro no mundo, vai não? E tem algumas pessoas assim. Aí ele vai lá e fala assim, eu vou doar toda a minha fortuna. Vou doar 3 bilhões e vou ficar só com 100 milhões. Como se fosse o troco da padaria. E na verdade esses homens fazem isso para quê? Para serem exaltados. Porque aquilo que o dinheiro não entregou, de repente, ele fazendo uma grande doação e as pessoas aplaudindo, falando que ele é bom, talvez isso enche alguma coisa do coração dele. Mas também não vai satisfazer. Por quê? Só Cristo completa aquilo que falta no pecador. Mais nada, mais ninguém. O homem não acha descanso, irmãos, se não for em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não acha. Vai ficar vagando. Não acha. E qual que é o problema? Quando nós crentes, que temos o Espírito, cremos em Deus e passamos a dar mais valor para as coisas do mundo que para as coisas do Senhor, a gente passa a ter problemas da alma que deve ser suprida somente por Cristo. Quando nós desejamos demais as coisas desse mundo, buscamos mais as coisas desse mundo, nos esforçamos pelas coisas desse mundo, aí a gente passa a não ter descanso. Aí entra os clonazepam da vida, os ribotril da vida, e outros aí, cada dia aparece remédio diferente. Para controlar. Aí é remédio para conseguir dormir, é remédio para conseguir acordar, por causa do descanso que não encontra. Só encontra descanso em Deus. E remédio, eu repito isso, remédios para a carne não trata problema espiritual, não trata. Não adianta. E aí, enquanto obstinadamente ele permanece nisso, não encontra descanso e o juiz está à porta. Por quê? O salário do pecado é a morte. Aquilo que é desejável, aquilo que parece saboroso, é sorvido como veneno, algo terrível. O apetite do ímpio sempre levará à perdição. Por quê? Porque ele odeia tudo que vem de Deus. E João fala conosco, filhinhos, não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Mas aí, o que a gente faz? A gente custa a conseguir
descansar e realmente ter júbilo no domingo, dia do Senhor. Um dia na semana. E os outros 6, nós queremos o quê? Conquistar as coisas do mundo. Ao invés de sermos como homens e mulheres que são enviados para o mundo para proclamar aquilo que nós recebemos aqui no domingo. Porque a nossa vida deve girar em torno do dia do Senhor, porque é nesse dia que nós queremos ficar. Nós queremos ficar eternamente no dia do Senhor. A redenção eterna é isso. Estar na presença do Senhor, adorando o Senhor continuamente. E aí, irmãos, quando o crente ele passa a seguir o padrão do ímpio, colhe dores por causa disso. Isso nós precisamos vigiar. Por quê? O apetite do ímpio não pode ser desejado por nós, não pode ser algo aprazível a nós. Porque o ímpio, ele odeia tudo que vem de Deus e todas as obras do Senhor. O ímpio, as obras dele testemunham contra o Senhor 100%. Todas as obras testemunham contra o Senhor. João 3,19, olha para mim, por favor. Evangelho de João, capítulo 3, verso 19. Quem encontrou pode ler. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, os ímpios, eles amam as trevas. Porque eles sabem que quando eles vêm para a luz, as obras são manifestas. O quanto nós, irmãos, temos feito as obras das trevas e não queremos expor essas coisas diante de Deus toda agora. Irmãos, saiba, Cristo falou que aquilo que é feito às escondidas, em algum momento será proclamado nos telhados. Deus não deixa pecados escondidos. Crente, então, irmãos, se você tem coisa para esconder, você conserta, porque Deus expõe. O não crente é colocando pecado o tempo inteiro. O crente pisou na linha, tira o pé da linha rápido, porque Deus vai disciplinar, se é crente mesmo, para trazer de volta. Nós temos que ter isso muito claro para nós. Nós não devemos amar as trevas, mas amar a luz e fazer as obras de quem está na luz. Jofré está certíssimo quando ele fala do juízo que destruirá o ímpio. Ele só erra em apontar a metralhadora dele para Jó. Ele está certo em muitas coisas. Ele está errado na questão do tempo e em quem está aplicando. Ele reforça que a destruição dos ímpios ela será certeira, por causa desse apetite que se alimenta sempre, que é sempre o mal, vai ser certa, a não ser que ele reconheça o seu erro, o seu pecado. Alguém lê para mim versículo 23 a 27. Pode ler. Para encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele todas as comidas, e por alimento mandará chover sobre ele. Se surgir das armas de ferro, o arco de bronze o traspassará. Ele arranca das suas costas a flecha, e esta vem resplandecente do seu céu, e haverá sombra sobre ele. Todas as calamidades serão reservadas para os seus tesouros. Fogo não assoprado o consumirá. Fogo que se apacentará e que ficar na sua tenda. Os céus se manifestarão a sua imunidade, e a terra se levantará contra ele. Ok. Irmãos, Deus há de se manifestar e o seu juízo será inescapável. Quando Deus manifestar o juízo, irmãos, não tem saída. E é isso que o Sofá está falando aqui. E aí ele diz que, no versículo 23, um dia esse apetite
insaciáveis ímpios, o que vai encher o estômago deles? A ira de Deus. Ah, você está com fome? Enche sua barriga da ira de Deus. O Senhor derramará ira. A ira será o alimento deles. O Senhor derramará chuva. A ira cairá como chuva, como Sodoma e Gomorra. A chuva consumindo, a chuva da ira do Senhor consumindo todas as coisas. A destruição será certeira. Versículo 24 e 25. Irmãos, não haverá como escapar. É como numa batalha. Escapou da espada, escapou da lança, não escapará da flecha. E essa flecha transpassará. Acertará onde? No fígado. Porque quando arrancar a flecha pelas costas, ali ele vai sentir o fel, a bile se passando. Por que isso? Está falando que é irremediável o juízo, tendo em vista que o fígado era um dos órgãos vitais do Antigo Testamento. Por isso que o Antigo Testamento fala muito das entranhas, sente as coisas nas entranhas. Então o fígado sendo transpassado, então vai ser atingido de maneira cabal, de forma final, penetra de maneira que não tem expectativa, não há saída, e o desespero toma conta. Porque a morte não é imediata, a pessoa sente o vigor, a vitalidade indo embora, como uma flecha atravessa um dos seus órgãos vitais. E aí mostra que a morte vem do interior para o exterior. É morte física, sim, mas é morte espiritual. Morte do corpo e morte da alma. O que está mostrando aqui para nós? O juízo total e inevitável. Versículo 26. O juízo vai vir de onde não se sabe e consumirá tudo aquilo que se dá valor. E é interessante, fogo não assoprado. Quando você vai acender o fogo, você vai soprando para pegar. Sem ninguém assoprar, vai surgir fogo da ira do Senhor que vai consumir, sem esperar de onde vem. Tudo bem que Zofar está falando isso sobre Jó, sobre o fogo que consumiu os bens dele, consumiu a casa, consumiu os rebanhos. Então ele está certo no juízo, está errado no tempo, está errado na aplicação, mas com o juízo, Zofar está certinho. O juízo virá como um flash, de uma vez, sem muitas vezes dar aviso, irmãos. Lembra quando Jesus disse que quando ele voltar, será com um raio passando do Oriente para o Ocidente? É assim, irmãos. É assim. E no versículo 27, ele fala que no juízo ficará evidente diante de tudo e de todos qual é a paga na iniquidade. Os céus lhe manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. Ficará evidente para todos a iniquidade e o juízo. Esse juízo, irmãos, ele é inescapável até que ponto? Até o ponto que Deus manifesta misericórdia. Por quê? A pessoa ímpia tem todas essas promessas sobre ele, até o momento que ele se arrepende. No momento que ele se arrepende, Deus tem manifestado a misericórdia, salvando, ele se arrepende e caminha dos caminhos do Senhor. E aí, diante da certeza do juízo, nós também devemos ter qual certeza, irmãos? A certeza de que Deus, ele é poderoso para salvar os perdidos. Romanos 1,16 diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo que crê, seja judeu, seja grego. Todo que crê. Então, nós precisamos proclamar o Evangelho para que homens e mulheres
eles sejam libertos do juízo eterno. E aí, para a gente pregar o Evangelho a todos que o Senhor coloca no nosso caminho, nós precisamos lembrar de uma coisa. Você é o pior pecador que você conhece. Você é o pior pecador que você conhece. Por mais que eu seja um grande pecador, você não conhece meu coração. Você não conhece meu pensamento. Mas você conhece o seu coração. Você conhece os seus pensamentos. Então, você é o pior pecador que você conhece. Então, não há ninguém que você não possa pecar, não possa pregar o Evangelho, porque é pecador demais. Ah, mas ele era um assassino em série. Você só não é porque Deus colocou a mão. E quantas vezes você quebrou o mandamento, não matarás, desejando mal para uma pessoa? Se você deseja o mal para alguém, você quebrou o mandamento, você se tornou um assassino. O que Deus fez? Ele reteve a sua maldade para que você não vá e leve isso até as últimas consequências. Então nós precisamos entender que nós somos o pior pecador que nós conhecemos. Porque senão, irmãos, nós vamos achar que algumas pessoas não são dignas de receber o Evangelho. Falar de algumas pessoas que eu, preparando, eu lembrei. Saddam Hussein. Muito provavelmente foi um dos que, quem tinha idade na época, acompanhou, né? Se alegrou com o assassinato dele. Se alegrou com a morte do Osama Bin Laden. Se alegrou pouco, né? Com a prisão de Maduro, que nós queríamos mesmo, de repente, que o exército americano entrasse lá e acabasse com a vida dele de uma vez. Mas por que nós achamos, irmãos, como eu já disse, que nós somos mais merecedores da salvação do que esses homens? Por que você acha que, de repente, o atual presidente do Brasil, ele não é digno de salvação? E, de repente, nós não oramos pela salvação dele? Homem ímpio, terrível, mentiroso, corrupto. Há registro de reis muito piores que Deus transformou o coração. E esses homens foram uma bênção do povo de Deus. Mas nós nos achamos no lugar de Deus Altíssimo. Certo juiz, ministro, nós achamos que ele não é digno de ser salvo. Por quê? Faz injustiça? É por isso? O quanto de injustiça nós poderíamos estar fazendo se Deus não tivesse colocado a mão sobre nós? Paulo fala isso em 1 Timóteo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, porque Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está falando isso, eu sou o pior pecador que eu conheço. E ele, entendendo verdadeiramente que ele era o pior pecador que ele conhecia, isso o impulsionava a pregar o Evangelho a Lula, quer dizer, César. Qual de nós, se tivesse a oportunidade de pregar o Evangelho ou se encontrasse com o atual presidente, nós não queríamos, na verdade, é xingar ele? Por que ele não é digno, irmãos, de receber o Evangelho? Quando nós confessamos, irmãos, que por nós mesmos nós somos melhores,
Nós vamos pregar o Evangelho. Nós vamos pregar o juízo. Vamos querer o juízo. Nós não somos melhores que ninguém. Por isso nós devemos ter um coração humilde e compassivo. Nós podemos proclamar o juízo sobre os ímpios, sim, mas isso deve ser com lágrimas nos olhos. Com lágrimas nos olhos. Nós não podemos, irmãos, nos alegrar com o juízo dos ímpios. Caminhando para o final aqui, Jofar, ele está certo quanto ao juízo dos ímpios, mas não totalmente como isso vai acontecer, e muito menos em aplicá-lo a Jó. Nós precisamos ter um cuidado, irmãos, com a visão simplista do que está acontecendo diante de nós. Uma visão diante daquilo que nós entendemos que é a vontade de Deus, os decretos de Deus. Às vezes a gente é simplista demais e desconsideramos várias coisas que o Senhor nos ensina pelas Escrituras. Somos rápidos para o juízo, mas quando nós estamos sendo enganados, ou estamos enganando a nós mesmos, consumindo veneno achando que é mel, para usar a terminologia aqui, o quanto nós estamos enganando nós mesmos, irmãos? Sorvendo veneno, achando que é mel. Uma hora a conta chega. Isso é importante nós colocarmos o nosso coração diante do Senhor, para que Deus trate aquilo que precisa ser tratado. Nós somos chamados a glorificar a Deus. E uma forma que nós glorificamos a Deus, irmãos, é garantir que Ele seja mais glorificado. Como nós garantimos que Deus seja mais glorificado? Pregando o Evangelho para que mais pessoas creiam e mais pessoas glorifiquem a Deus. É claro que Deus será também glorificado no juízo dos ímpios, não há dúvida disso. Mas enquanto isso, a nossa parte é nos alegrar no Senhor, principalmente por causa da salvação. E a salvação é melhor que o seu político ganhar a eleição. A salvação deve te alegrar mais do que quando o seu time ganha. A salvação deve te alegrar mais do que quando você compra ou ganha roupa nova, quando você recebe um dinheiro, qualquer coisa. A salvação deve ser o que mais te alegra. E aí, sendo alegrados pelo Senhor por causa da salvação, essa salvação nos deixa jubilosos, alegres, mais do que quando o Atlético ou o Cruzeiro ganha. Mais do que quando o nosso político de estimação ganha. Aí sim, nós somos verdadeiramente movidos a pregar o Evangelho para exaltar o Deus de toda a glória. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós não sabemos quem vai crer ou quem não vai crer. Mas nós precisamos fazer isso. Porque a pregação do Evangelho é a única forma com que pessoas ímpias, terríveis, se converterão no Senhor. Mas se nós ficarmos selecionando quem merece ou quem não merece o Evangelho, eu e você teríamos ficado fora dessa conta, com certeza. Por merecer, nós não teríamos ouvido o Evangelho, irmãos. É uma presunção, irmãos, pecaminosa, acharmos que a gente merece mais a salvação. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Nós nunca fomos merecedores da graça de Jesus, irmãos. Nunca fomos. Nunca fomos. Foi graça imerecida, irresistível. Porque se ela pudesse ser resistida, nós resistiríamos. Por quê? Porque antes de ser alcançados, nós amávamos o pecador. Era o que nós amávamos. E isso, irmãos, tem que fazer toda a diferença quanto à empatia e misericórdia quando nós olhamos para aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Para que a gente pregue, não sorrindo, falando assim, você vai ser destruído no último dia e alegre por isso. Pensa em alguém que você ama. Se fosse um filho, um pai, uma mãe, um tio, marido, para aqueles que casaram com os outros igual.
Você se alegra com o pensamento dessa pessoa sofrer o juízo eterno? Então nós precisamos nos voltar a esses, pregando o evangelho com amor e a todos que Deus coloca no nosso caminho, na nossa direção. Nós precisamos, irmãos, que Deus nos capacite a proclamar a salvação de Cristo. Que Deus nos fortaleça no Espírito, nos dê um Espírito sincero, para que a gente possa verdadeiramente pregar. O Senhor precisa de nos capacitar para a gente pregar o Evangelho como se fosse para as pessoas que nós mais amamos. E que nós possamos fazer isso com ousadia e intrepidez, com Cristo crucificado. Mas que, sobretudo, irmãos, a gente possa se compadecer de verdade daqueles que estão caminhando para o inferno a passos largos. Isso tem que nos entristecer. Tem pessoas, irmãos, morrendo todos os dias, indo para o inferno. É claro que eu sei, o Senhor sabe, está nas Escrituras, que o ímpio será salvo, mas você e eu não sabemos, e o Senhor nos chamou a fazer o quê? Compadecer e pregar alegremente, porque um dia, sem merecer, nós somos alcançados por esse maravilhoso Evangelho da Graça do nosso Senhor e nosso Salvador. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, a sempre buscar do Senhor que o nosso coração seja sondado, para que nós não enganemos a nós mesmos, que a gente não ache que está saboreando mel, enquanto na verdade estamos sorvendo veneno. Nos ajuda nisso, Pai. Nos ajuda, Senhor, a, olhando para o Senhor, para a graça do Senhor em nós, não nos alegrar, que nós não nos alegremos com as desgraças que atingem os ímpios. Antes, Senhor, que quando a gente falar de juízo, quando a gente falar do fim terrível que os ímpios vão passar, que isso seja com verdadeiro sentimento de misericórdia, Pai. Que seja com lágrimas nos olhos, pesar sobre nós, porque nós somos arautos do Senhor, chamados a proclamar o Evangelho, e que o Senhor, ó Pai, nos use para alcançar os perdidos para a glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, que os perdidos sejam acrescentados à Tua igreja através das nossas vidas, e não somente aqui, nessa igreja onde nós nos reunimos, não, Senhor. O importante não é que eles sejam acrescentados aqui, é que eles sejam acrescentados ao reino do Senhor. Ó Deus, nos usa para isso, ó Pai. Nos usa para isso. E que nós possamos descansar no Senhor. Que possamos reconhecer a Tua boa e gloriosa mão sobre nós. E que possamos verdadeiramente nos alegrar na salvação do Senhor. E que nós verdadeiramente queiramos ver pessoas sendo alcançadas pela Sua graça, Pai, e nascendo de novo. Ó Deus, que nada nesse mundo, ó Pai, nos alegre mais do que ser usados pelo Senhor para que pessoas sejam chamadas à Tua presença e que eles sejam salvos eternamente. Ó Deus, faz isso conosco, Senhor, para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Alcança os perdidos através das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e que nós não escolhamos a quem nós vamos pregar, simplesmente a gente vá pregando por onde o Senhor for nos levando, para a glória do Teu santo e bendito nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.